que você gostaria de ter sabido antes sobre amor? É uma pergunta muito complexa, mas eu considero que eu sou uma pessoa privilegiada nesse aspecto. Não só por estudar sobre isso, né? Mas eu tive bons exemplos de relacionamentos ao meu redor. Pais que são casados até hoje e que sempre me ensinaram sobre isso, né? Sobre essas perspectivas, sobre ter uma boa relação, de entender essas fases da vida, de entender que existe um feliz para sempre, que ele é real, que ele não termina nem no feliz para sempre desse conto. Ele vai além. Ele vai além. Talvez até depois do universo, indo para um sentido mais literal. Muito mais amplo mais da vida, né? É. Então tem isso também. Entender que a realidade é difícil, mas como que o casal vai fazer para superar isso? Além dos meus pais, tem os meus avós, são pessoas que estão juntas até hoje. Então acho que isso faz a gente olhar para o amor, para as relações e entender por que essas pessoas estão juntas até hoje. O que eles fazem para dar certo? Por que na geração deles era muito mais fácil de permanecer casado e na nossa se torna tão difícil? Não estou falando que lá na geração dos meus avós não existia violência, existe. E a gente sabe de muitos casais que estão juntos apenas por tabela nessa época, nessa faixa etária. Mas o que tem na parte boa disso? Então, eu sempre fui uma pessoa de observar muito. E eu acho que eu consegui construir esses conceitos saudáveis antes de estudar sobre eles a partir dessa observação, de olhar esses relacionamentos e poder me inspirar na parte boa e olhar também o que deu errado para poder fazer diferente. Porque nem tudo é um mar de rosas na minha vida. Também tem situações ruins e que, não, mas eu não quero isso pra minha vida. E eu quero ser diferente. Então, que tipo de pessoa eu vou querer me relacionar? E buscar isso do parceiro também, de entender na história do parceiro o que tem. Então, acho que esse é o grande recado, né? Que se eu pudesse aprender do amor, é observação, que todas as pessoas possam observar, né? Os relacionamentos dos outros. E não é só observar o relacionamento da internet. Porque o da internet é muito fácil. Ninguém expõe o boleto, a conta de água que chega, os problemas, as dificuldades, as brigas. Só o que é bom para ser visto. Só o que vai gerar um retorno. Só o que é instagramável. E aquilo, a parte feia a gente não mostra. Então é observar em pessoas reais. O que esse relacionamento tem que estar dando certo? O que esse relacionamento tem que dar errado que eu possa ser diferente no meu? Observar na própria história. O que eu fiz de errado? O que essa pessoa fez de errado que me atingiu? Para eu poder fazer diferente ou para que eu não deixe que isso me atinja de novo. Acho que a observação é um dos grandes fatores da vida. Para tudo, né? Para tudo. Porque, querendo ou não, todas essas questões que a gente tem na nossa vida, outras pessoas já passaram. E observar isso em outras pessoas, a gente analisa aquelas questões e traz para nossa vida. E a gente toma as decisões com base nos valores, na sua história, né? Então, assim, observar e trazer para nossa vida. A frase da internet, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, tudo já foi criado. Cabe a gente a entender o que eu quero copiar, o que eu quero fazer diferente. O que eu quero reinventar. O que eu quero reinventar. Também. Isso mesmo. Para trazer uma relacionamento saudável, para trazer uma vida saudável, assim, e para trazer uma vida plena que só olha pro, vamos dizer algo mais existencialista em si, só olha pro final da vida, naqueles últimos 7 minutos, que de acordo com a ciência, quando você morre, você tem um filme de 7 minutos que passa na sua mente. Que aqueles últimos 7 minutos sejam de forma prazerosa. Eu vivi de uma maneira plena, né? Soube viver, né? Acho que isso é importante da vida, né? É bem profunda. Porque assim, a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo, como eu disse, né? Principalmente com as nossas referências dos nossos cuidadores, que geralmente são os nossos pais, do que é o amor. A Bell Hooks, ela tem um livro chamado Tudo sobre Amor, que ela debruça muito sobre isso, assim, sobre como a gente aprende, como a gente vive, sobre o amor próprio, sobre a distorção do que é o amor. Mas eu acho que o mais importante da gente saber, assim, e que a gente deveria saber desde a infância, é que o amor pode vir de muitos lugares, né, de muitas pessoas, inclusive de nós mesmos. Então, não precisa ser necessariamente de uma relação romântica, de um parceiro ser a única fonte, por mais saudável que essa relação seja. Então,
essa noção do amor, assim, como até a Bell Hooks fala, né, como essa ética, uma ética do cuidado que precisa existir dentro da comunidade mesmo, dentro do nosso território e dentro dos espaços que a gente frequenta e ocupa. E um dos grandes problemas quando a gente fala da criação, da construção da identidade da mulher é essa, de que essa identidade só vai ser validada quando ela tiver um homem, quando ela tiver o amor de um homem. A Valesca Zanella também fala um pouco disso, né? Então, a gente ampliar esse olhar do de onde a gente pode receber esse amor. Aí eu até trouxe aqui, eu tenho aqui, porque eu gosto muito desse livro, mas a Bell Hooks fala, né, no livro dela, o seguinte: e a verdade é que em nossa cultura, muitas pessoas não sabem o que é amor. Se nos lembrássemos constantemente de que o amor é o que o amor faz, não usaremos a palavra de um jeito que desvaloriza e degrada o seu significado. Quando amamos, expressamos cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, compromisso e confiança. Então, quem dera se a gente conseguisse construir isso desde a nossa infância, isso evitaria tanto sofrimento, tantas dores, mas acho que a gente consegue construir isso ainda na vida adulta, né? Construir relações saudáveis para além das relações românticas. As pessoas com quem eu me relacionei ao longo da vida, eu projetei expectativas muito elevadas nelas, sem considerar o fato de que ninguém dá o que não tem. Eu lamento muito ter demorado tanto para aprender isso. Penso que se eu soubesse disso desde o início, o meu nível o número das minhas frustrações seriam bem menores. Bem menores. Eu já lidei com elas, mas volta e meia elas querem voltar a me assombrar novamente. E aí eu preciso dizer para mim mesmo, eu já lidei com isso. Eu já tratei disso. Se eu insistir em continuar carregando isso, arrastando isso ao longo da minha vida, o peso vai ser insuportável. Então, quando você me pergunta, né, o que eu gostaria de ter sabido sobre o amor, é exatamente isso, que eu não posso esperar da outra pessoa o que ela não tem. E eu penso que isso é uma forma muito eficiente da gente pensar o amor não a partir de si mesmo, mas pensar o amor a partir de Deus, que tem uma abrangência muito mais completa e plenamente perfeita. Eu acredito que eu sempre fui, na verdade, uma romântica apaixonada, né? Então eu sempre sonhei muito com um relacionamento, com amor, aquela coisa bem de príncipe encantado mesmo. Mas uma coisa que eu gostaria de saber antes, até na fase da adolescência mesmo, é que o amor ele é uma decisão e uma construção diária, né? Amor não é sentimento, né? Amor não é paixão. Amor é decisão, é querer estar junto, é querer construir um universo juntos, né? Dando o exemplo da casa que a gente usou muito aqui, né? É querer construir esse lar juntos e estar muito disposto a se curar nesse processo também, buscando por ajuda especializada. Eu acredito que se uma pessoa entra num relacionamento, mas com muitas feridas e ela não está disposta a se curar, sinto muito, não é a gente que vai dar conta de curar o outro, né? Eu acredito que isso é muito importante. Nós não damos conta de curar aquele que não se reconhece como adoecido. Eu acho que o amor pode sim ser um espaço de saúde. Eu acho que ele pode sim ser um espaço de adoecimento, mas também pode ser um espaço de promoção de saúde, assim. Quando existe diálogo, existe respeito, existe esforço e dedicação. Também é necessário para a gente manter um relacionamento. Mas quando a gente consegue nós mesmos não deixar de ser nós para estar no relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, assim. E não, sei lá, se preocupar o tempo inteiro com o que o outro vai achar de determinada coisa que você vai falar, assim, né? Acho que o amor também pode ser um espaço onde a gente pode ser verdadeiramente a gente. E acho que esse é o potencial do amor, assim. E entender o amor
não só como o amor romântico, né? O amor que existe numa relação afetiva sexual. Mas que existe amor em outras relações de amizade, em relações de família, amor próprio, enfim. Isso é muito legal. Isso é verdade. A própria Helena Fernandes fala que as amizades são as ações mais fortes que existem, né? As amizades. É amigo genial em si. Sobre o amor. Eu creio que você tem entendido muito cedo a dimensão divina do amor, que o amor não se encerra nos relacionamentos aqui, que transcende para o amor a Deus, e essa dimensão da doação que a gente falou por último. Talvez compreendendo um pouco mais, e com o passar do tempo a gente vai entendendo e viver o amor na plenitude do servir viver a felicidade. É difícil, inclusive o Júlio estava gravando a gente brincou sobre essa conversa, né, sobre essa pergunta, ele falou assim, amor é dor. Gente, não, amor não é dor. Amor não precisa doer para ser verdadeiro. O amor não é novela, sabe? Que tem não é filme, que tem o vilão, a mocinha, que estão sempre brigando no triângulo amoroso, em que um fica disputando o outro. Não, o amor é calmo. Sabe aquela sensação quando a gente vai na casa da avó e come um bolo quentinho, o coração fica cheio de gratidão? O amor, a gente tem que se sentir grato, a gente tem que se sentir livre, a gente tem que se sentir respeitado, sabe? A gente pode ser quem a gente é sem medo. Então, para mim, o amor é liberdade. O amor é segurança, o amor é presença, é cuidado, é se importar com o outro. Então, assim, eu me importo tanto com o outro, mas o outro também tem que se importar comigo. Não é só se doar de um lado, né? Uma relação, ela deve ser igual. Todo mundo tem que se doar, porque você concorda comigo se a gente tiver, por exemplo, um copo de água, 2 copos de água, em que um tá muito cheio e o outro tá muito vazio, eu vou colocar o meu que tá cheio. Se eu colocar demais no outro, eu vou ficar vazio, eu vou me perder. Então, o amor é coragem. O amor, ele é um ato de liberdade, é você ser quem você é. E eu acho que é muito importante a gente não só amar o outro, mas a gente também aprender a se amar. Porque eu acho que o amor próprio ensina a gente nossos limites, ensina a gente a respeitar o próximo, a se respeitar e a entender a vida como um passo de liberdade, de escolhas e vivências que a gente pode sim deixar de lado e sempre recomeçar. Não sei, eu acho que pra mim o amor é muito... assim, é uma coisa muito boa de se viver. Eu digo no meu relacionamento, eu me sinto muito segura, sabe? É uma coisa muito boa de sentir. Eu achei que eu nunca vivi... na terapia a gente até falou, eu e a Karina, que é um amor é um amor seguro, a gente fala, sabe? É um amor quentinho. E a psicóloga falou, pode chamar de relacionamento saudável, tá tudo bem. Porque a gente não é ensinado sobre relacionamento saudável. A gente é ensinado a essas questões de brigar, disputar o outro. E o amor não tem disputa. O amor, ele é tranquilo, ele é bonito de se viver. Assim, sobre isso, né? E daí, assim, o que me veio foi muito disso da gente pensar num amor, assim, num afeto mais maduro, né? Porque, assim, mais adolescente, coisa, talvez a gente tenha muito isso de expectativas, de idealizações e coisas, sabe? Eu fico pensando muito da gente cada vez mais ter contato com isso, de relacionamentos mais maduros e de que os relacionamentos podem ser tranquilos, assim. Sabe aquela questão, tipo, meio de adolescente, assim, de tipo, nossa, precisa ter uns acontecimentos, precisa ter tal coisa, e daí briga e volta, e não... sabe? Eu fico muito pensando de talvez entender antes que as coisas podem ser tranquilas, que as coisas podem ser mais saudáveis, que as coisas não precisam estar sempre num loop, assim. E até pensando, assim, na parte de adolescente, que a gente tem, assim, os primeiros relacionamentos, assim, né, começa a conhecer, assim, as pessoas, assim, de poder, talvez, entender antes de que não é uma disputa, de que não é uma briga, assim, uma competição. Porque, assim, eu tinha muito... É que, assim, eu sou dos anos 90, né? Daí, assim, tinha muito aquela questão, assim, meio que, não dá o braço a torcer, tu tem que dar um gelo, porque daí ele vai te procurar. Sabe aquelas coisas, assim, tipo, de adolescente? Até aquelas revistas, assim, de adolescente, assim, né? Não, tu tem que se fazer de fria, fingir que tu não tá ligando, e daí ele vai vir. Sabe, até em filmes e coisas da época a gente via, né? Esses filmes mais antigos, assim. Então, eu fico pensando que outra coisa seria isso, assim, de saber cada vez mais cedo olha, não é uma disputa, não é uma queda de braço, não é para ver quem pode mais, assim, né? Como se fosse os dois somando ali, né? Até me lembrei de uma crônica que muitas vezes eu passo para os casais, assim, lerem, ou a gente faz a leitura na sessão, que é do Rubem Alves, que é aquela crônica do tênis e do frescobol,
que daí ele trata muito assim a questão de 2 tipos de relacionamento. Um relacionamento como se fosse um jogo de tênis, que o teu objetivo é acertar o ponto e assim, tu quer que o outro erre, assim, ele precisa deixar cair a bolinha para ser o teu ponto, assim, para tu ter essa vitória, assim, então tu vai com tudo, assim, né? Tu quer que a pessoa não pegue a bola. E daí outros relacionamentos na questão no sentido assim do frescobol, que daí é um jogo com outra dinâmica, que daí assim, pra dar certo o jogo, tu precisa que outra pessoa pegue a bola. Então tu muitas vezes vai, tipo, dar um jeito, vai se esforçar pra a bola ir de uma forma mais tranquila, assim, pra pessoa, né? Não é como se fosse no tênis, que tu vai lá, pá, pá, assim, né? Então, eu fico pensando assim muito nisso, de talvez ter mais cedo essa visualização de poder compreender, olha, não é uma disputa, não é uma questão de poder, não é para ver quem pode mais, não é um cabo de guerra, assim, é a gente tentando cada vez mais no mesmo time, assim, tentando um ajudar o outro, assim, realmente. Sobre o amor, nossa, que pergunta difícil. Que a gente falou sobre perda, bom, né? Eu acredito que há várias formas de amor. Há várias formas de amar. Eu posso amar o meu trabalho, eu posso amar a minha família, eu posso amar ali a minha parceria, um relacionamento amoroso, eu posso amar o meu propósito de vida, né? Acho que quando a gente é muito novo, a gente tem uma visão muito romantizada do amor. O amor romântico, o amor de casal, né? E às vezes um amor muito hétero também, né? Uma visão muito heteronormativa do amor. Eu queria entender que assim, eu posso amar muitas coisas e muitas pessoas na minha vida, né? Então eu posso amar ali uma parceria, mas eu posso também amar uma amiga, alguém que ficou ali num lado muito difícil da minha vida, né? E a gente ama de formas diferentes, né? Eu posso amar muito, eu posso amar pouco, eu posso amar um amor muito intenso, eu posso ter um amor mais discreto, né? Eu acho que eu queria ter aprendido que não há régua pro amor, né? Não tem comparação.